Fala pessoal, aqui é Abner do canal do Evoluta. Hoje é o nosso terceiro vídeo sobre gestão de projetos aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre a área de conhecimento de integração. Bom pessoal, para esse vídeo de hoje eu separei 3 tópicos para a gente conversar. O primeiro é o relembrando. Para quem vem me acompanhando aqui no canal sabe que eu gosto de sempre dar uma relembrada nas coisas que a gente já viram. Então a gente vai dar uma relembrada no que a gente já viu sobre essa área de conhecimento de hoje. A gente vai entrar nos detalhes dos processos de trabalho da área de integração. Então a gente vai falar um pouco mais da parte técnica dessa área de conhecimento, né? E vamos entrar. Esse é o foco do nosso curso de hoje. E por fim, como sempre, a gente vai falar um pouco mais sobre os futuros conteúdos de gestão de projetos aqui do canal. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Para quem assistiu a última aula sobre as áreas de conhecimento aqui no canal, relembra com certeza esse gráfico que está aparecendo aí na tela. Esse gráfico, ele nada mais nada menos que demonstra como que a fase de integração acontece em relação às outras áreas de conhecimento de um projeto. Então, a área de integração é onde o gerente de projeto mais vai atuar, porque ela é responsável por fazer que todas essas outras áreas de conhecimento, todos os processos aconteçam da forma correta e no momento certo. E que, principalmente, eles não conflitam entre si. Então, essa é a primeira coisa básica que a gente precisa relembrar e que a gente viu na nossa última aula. Bom, avançando um pouco mais, agora a gente vai entrar no nosso conteúdo principal, na parte técnica, né, dessa área de conhecimento da integração. Eu queria primeiro falar com vocês que essa área de integração é composta por 7 processos de trabalho. O primeiro é desenvolver o termo de abertura do projeto. O segundo é desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Terceiro é orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Quarto, gerenciar o conhecimento do projeto. Quinto, monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controle integrado de mudanças e, por fim, encerrar o projeto ou aquela fase. Então, a área de conhecimento de integração é dividida dentro desses 7 processos de trabalho, que não acontece da mesma forma. Para quem vem acompanhando aqui os nossos vídeos, entendeu que as áreas de conhecimento e as fases de um projeto, ou então, igual o PMI está chamando hoje, que é os grupos de processo, eles são interligados. Então, esses processos de trabalho vão acontecer ao mesmo tempo no projeto? Não. Eles vão acontecer, cada processo de trabalho vai acontecer num determinado momento do projeto. E claro, gente, como gerente de projeto, né, entendendo todo esse conteúdo que a gente está vendo aqui, inclusive, vai aprender a lidar e a usar cada processo desse no momento certo. Mas, Abner, em qual processo, em qual fase que eu vou usar esses processos? Então, o primeiro de todos, o termo de abertura, ele é um dos únicos processos de trabalho da fase de iniciação, né? Então, esse processo de trabalho é dedicado para a fase de iniciação. O plano de gerenciamento de projeto vai ser executado na fase de planejamento. Orientar e gerenciar o trabalho do projeto e gerenciar o conhecimento do projeto vai ser executado na parte de execução, né? Ficou até estranho, executar na parte de execução, mas é isso mesmo. Esses processos vão acontecer na fase de execução. Monitorar e controlar o trabalho do projeto e realizar o controle integrado de mudanças, eles estão dentro do grupo de processos de monitoramento e controle. Então, é mais para a fase do monitoramento e controle. E, por fim, encerrar o projeto ou a fase está dentro do grupo de encerramento. Então, você pode ver, né, como a gente pode ver exatamente aqui nesse slide, cada processo de trabalho vai estar incluso em uma fase de projeto. Não espera que todas as áreas de conhecimento vão ter processos em todas as fases de um projeto, que isso não vai acontecer. A área de conhecimento de integração é a única área que vai ter processos de trabalho em todas as fases de um projeto. Entenderam? Bom, vamos para o próximo então. Bom, pessoal, antes de entrar nos níveis de detalhes de cada um desses processos de trabalho, dos 7 que a gente acabou de mencionar, queria deixar claro que
por mais que esse curso seja baseado na metodologia do PMI, eu não segui todos os detalhes que estão descritos no PMBOK. Tá? O PMBOK tem uma gama de detalhes muito grande, onde eles descrevem cada etapazinha que precisa ser feita dentro desses processos, e o nosso intuito aqui é um pouco diferente. É apenas passar por esses processos, fazer vocês entenderem o que eles significam, quais são as saídas, o que precisa ser feito aqui, em cada um desses processos. Então eu espero que vocês entendam, e se precisar, e se vocês tiverem interesse de entender mais esses detalhes, eu aconselho que vocês busquem o PMBOK, ou até mesmo um dos sites que eu uso muito, que é o Escritório de Projeto. Vou deixar o link na descrição aí para ajudá-los. Mas sem mais enrolação, vamos falar um pouco mais sobre esses processos de trabalho. E o primeiro processo de trabalho da área de conhecimento de integração é desenvolver o termo de abertura do projeto. Então, o que isso significa? O termo de abertura é um documento, tá, que é gerado por nós, gerentes de projetos, e ele tem dois objetivos. O primeiro é oficializar a iniciação desse projeto, e o segundo objetivo é gerar a autoridade necessária para o gerente de projetos lidar com os recursos da empresa. Tá? Então, bem simples, pessoal. Um documento que tem dois objetivos. O primeiro objetivo é oficializar o início do projeto, e o segundo objetivo, dar a autoridade necessária para o gerente de projetos. Mas é claro, eu não vou só passar nesse nível também de detalhe, né? Vamos ver mais um pouco o que precisa conter nesse documento. Então, nesse documento, né, nesse termo de abertura de projeto, é bom que tenha, ou melhor, o que o PMBOK recomenda que tenha nesse documento, tá? A finalidade do projeto, os objetivos mensuráveis e os critérios de sucesso. Então, isso aqui eu acho que é primordial mesmo. Esses dois primeiros pontos, dependente do projeto que você está fazendo, é importante você saber a finalidade daquele projeto e entender os objetivos e os critérios de sucesso desse projeto, né? Então, a gente precisa entender o porquê que a gente está trabalhando naquilo. O porquê hoje é muito importante. A gente precisa ter os requisitos de alto nível. Então, tudo dentro desse termo de abertura vai ser em alto nível. Então, os requisitos, as descrições das entregas-chaves, os riscos, tudo em alto nível, tá? O resumo do cronograma macro. Então, a gente costuma dizer que esse documento é mais para um executivo ver. Ele não precisa ver detalhes do projeto. Ele tem que olhar para o macro. Ele vai ver um nível mais alto, e é isso que precisa ter nesse termo de abertura. Tá? Recursos financeiros pré-aprovados, a lista das partes interessadas-chave. Partes interessadas, eu até expliquei um pouco no outro vídeo, quero só pontuar, são as pessoas que estão envolvidas diretamente com esse projeto. Tanto o cliente quanto as pessoas que possivelmente vão usar os produtos no futuro, o produto sendo gerado a partir desse projeto. Então é importante que sejam, pelo menos as peças-chave sejam inclusas aqui nesse termo de abertura. Os requisitos para aprovação e os critérios de término. Então é importante que a gente tenha aliado com o cliente ou quem é que seja, né, a parte interessada no nosso projeto, quais que são os critérios de aprovação e os critérios de término. E principalmente os dois pontos finais quem é de fato o gerente de projeto e as autoridades dele, e a autoridade e o nome do patrocinador, que a gente chama de sponsor também desse projeto. Ficou claro, pessoal? Simples, né? Então, termo de abertura vai gerar um documento que tem que ter essas informações que a gente acabou de listar. Não é nem que tem que ter, é sugerido que tenha. Dependendo da complexidade do seu projeto, você pode optar a ter algo mais ainda alto nível, menos complexo do que o que está descrito. Mas é bom que tenha pelo menos esses itens aqui dentro do seu termo de abertura. O segundo processo de trabalho, pessoal, é o desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto. Tá? O plano de gerenciamento do projeto nada mais é do que, como é que eu posso escrever isso de uma forma simples? A gente pegar todos os planos que a gente fez em todas as outras áreas de conhecimento e a gente vai colocar dentro de um plano master, tá? Que a gente pode até chamar de repente, um manual para aquele projeto. Então, a gente vai pegar todos os planos que a gente fez nas outras áreas, o planejamento do cronograma, né? O planejamento das atividades, o planejamento dos custos, o planejamento
Todas as outras áreas de conhecimento têm planejamento, a gente vai aglomerar esses planejamentos aqui dentro desse plano de gerenciamento do projeto. Por que existe esse processo? Porque é nesse processo que a gente vai entender como é que a gente vai usar cada plano desse ao longo do projeto. É a partir desse plano geral que a gente vai entender como é que a gente vai executar, monitorar e encerrar o nosso projeto. Tá? E de novo, o que eu disse referente ao último processo. Pode ser que o seu projeto seja tão simples, que o seu planejamento seja simples e você não use todos os planejamentos de todas as áreas de conhecimento. Mas é importante que você tenha um manual seu daquele projeto, dos planejamentos todos que você fez, né? Porque aquilo vai te ditar o que tem que acontecer em determinada fase daquele projeto. Tá? Uma outra coisa muito importante é que quando a gente fala que as outras áreas de conhecimento têm os planejamentos dela e a gente aglomera isso tudo dentro de um planejamento principal, que é esse plano de gerenciamento do projeto, a gente acaba achando que só isso é o necessário para a gente conduzir um projeto. E, na verdade, existem os planos de todas as áreas de conhecimento, mas também existem outros documentos que são de extrema importância para a gente conduzir um projeto, para a gente ter no nosso manual de condução do projeto. Vou deixar alguns exemplos aqui, mas é bom que vocês entendam que não é só pegar todos os planos juntos e colocar tudo num planejamento só que vai ser maravilhoso e vai funcionar, tá bom? Vamos passar para o próximo aqui. Então, no nosso próximo processo de trabalho é o orientar e gerenciar o trabalho do projeto, tá? Esse processo ele vai acontecer na fase de execução e ele basicamente serve para a gente orientar as pessoas do que elas precisam fazer, baseado no nosso planejamento, e gerenciar se aquele trabalho está sendo feito. Tá? Então, basicamente, na execução, e eu falei isso nos últimos vídeos, nos 2 vídeos para trás, eu acho, o gerente de projeto não trabalha, não desenvolve muita coisa na fase de execução, mas é totalmente importante que a gente oriente as pessoas, as equipes, os subcontratados, né? E a gente gerencia o trabalho em si que está sendo feito. Então, esse processo de trabalho é justamente para isso. Além disso, eu já mencionei isso também em outro vídeo, nesse processo de trabalho que a gente mais vai atuar com a nossa habilidade de comunicação. Por quê? A comunicação é de extrema importância para a gente conseguir orientar uma pessoa a executar o trabalho que precisa ser feito. Então, diria que a palavra-chave para esse processo é a comunicação. E além disso, eu separei aqui algumas coisas que eu acho que o gerente de projeto precisa ser eficiente. O que ele precisa fazer, né, de fato, né, nessa fase de execução dos trabalhos que a gente planejou. A primeira é manter a equipe motivada. É muito comum que a equipe comece motivada e a partir de um certo momento ela comece a dar um pouco mais, a dar uma desmotivada devido a vários fatores, né? A N fatores. Lidar com os conflitos que vão aparecer. Nenhum projeto é perfeito e vai acontecer igual ao planejado, então vão acontecer conflitos. Então a gente tem que ficar ligado nesses conflitos e saber lidar com eles. Terceira coisa, agilizar a tomada de decisão. Então, todo projeto tem prazo de entrega, todo projeto tem alguém pedindo, dependendo daquela entrega que você está fazendo. Então, não dá para ficar enrolando para tomar uma decisão em qualquer conflito ou qualquer problema que aparece no projeto. Você tem que ser ágil em tomar a sua decisão. Garantir os SLAs dos contratados da equipe. Isso aqui é simples, tá? Dependendo da complexidade do seu projeto, às vezes você tem que subcontratar uma equipe, né, uma empresa que tenha uma especialidade específica, ou até para suas equipes, você tem que determinar certos padrões para elas, né, tanto para a nossa equipe quanto para os nossos subcontratados. E os SLAs é exatamente para isso. Então, o que eles precisam fazer e da forma que eles precisam fazer. Tipo, se eu contratar um subcontratado para cavar um buraco, a gente determinou que esse subcontratado tem que cavar 10 metros em 3 dias. Alguma coisa assim. Esse é o tipo de SLA que a gente tem que passar para a nossa equipe e os nossos subcontratados. Tá? Por fim, pessoal, desse processo de orientar e gerenciar o trabalho,
como a gente, como projeto, vai estar observando a execução do trabalho que está sendo executado, a gente tem que ficar muito atento às mudanças que podem acontecer. Conflitos e problemas podem trazer mudanças. E nessa fase de orientar e gerenciar o trabalho inclui a gente entender as mudanças que precisam ser feitas nesse projeto. Tá? Então vamos resumir? Assim, porque a gente falou várias coisas, né, desse processo, quero resumir em 3. Bom, primeiro, trabalhar com a equipe para garantir a entrega. Como eu disse, a chave aqui é a comunicação. Segundo, coletar os dados de desempenho do trabalho. Isso é muito importante. A gente vê como está sendo executado, né? A gente está gerenciando e está orientando as pessoas a fazerem. É bom que a gente entenda como elas estão fazendo. Às vezes você contratou e gerou um SLA para um subcontratado cavar 10 metros em 3 dias, mas ele está cavando 6 metros em 4. Então a gente precisa coletar esses dados, né? Coletar esse desempenho do trabalho. E por fim, entender as mudanças que vão ocorrer durante essa fase de execução. Ainda na fase de execução, a gente tem outro processo de trabalho aqui na integração, que é gerenciar o conhecimento do projeto. Tá? Gerenciar o conhecimento do projeto, eu acho que esse processo ele entrou na última edição do PMBOK, na 6ª, e o objetivo dele é de melhoria contínua para a empresa. Né? Então, esse projeto é focado nas lições aprendidas. Como a gente está executando, a gente está orientando, né? A gente está gerenciando o trabalho que está sendo executado nessa fase de execução, é importante que a gente aprenda as lições aprendidas, a gente aprenda com as coisas que estão acontecendo, que são as lições aprendidas. Então é importante ver que, se esse cara, ele cava, se essa empresa ela cava 6 metros em 4 dias, eu estava esperando que ela cavasse 10 em 3, eu preciso tomar isso como lição aprendida para eu poder atualizar meus planejamentos, para eu poder realizar as mudanças no planejamento do projeto e para eu entender melhor isso. Então, a lição aprendida é muito importante. Independente do que aconteça, a gente tem que estar sempre coletando lições aprendidas. E experiência minha, né, a gente normalmente deixa para coletar as lições aprendidas ou registrar as lições aprendidas mais lá para o fim do projeto, quando a gente vai lembrando das coisas que aconteceram, que a gente viveu. Aqui não, o PMI já trouxe esse processo para a fase de execução, falando, não, vamos coletar as lições aprendidas aqui já nessa fase. Né? E aí eu trouxe só essa imagem que eu queria mostrar para vocês, o porquê das lições aprendidas. Né? Se a gente registrar as lições aprendidas, a gente agrega valor à empresa, à companhia, à organização que a gente está trabalhando e melhora a capacidade de entregar os nossos projetos no futuro. Por isso é tão importante esse processo aqui da área de integração. Seguindo aí, pessoal, a gente tem o nosso processo de monitorar e controlar o trabalho do projeto. Esse processo é muito importante, porque é nesse processo que a gente vai monitorar, controlar o trabalho do projeto. É parecido com o processo que a gente falou da fase de execução? É um pouco, mas naquele processo de execução, a gente está orientando a equipe, a comunicação, a gente está gerenciando o trabalho, vendo o que está sendo feito, coletando dados e entendendo as mudanças. Nesse aqui, a gente vai medir de fato, a gente vai entender as coisas que estão acontecendo no projeto com base em medição. Né? Então, o que esse processo é composto? Primeiro, a coleta e medição e disseminações das informações de desempenho, foi o que eu disse. Desde a área de execução a gente começa a coletar. Aqui a gente já começa a coletar e medir. Entendeu? Então, lá eu coletei a informação que eles estão fazendo de 6 metros em 4 dias. Né? Então, pode ser que, como eu estou vendo só a execução num dia, às vezes eu tenho que ver em mais dias para a gente tirar uma média. Então, eu estou coletando informação. Aqui nessa fase, a gente vai começar a medir essa informação, né? Que a gente vai ver, não, então realmente eles estão fazendo uma média de tantos metros por dia, e a partir daquilo, medir a tendência que vai me gerar essas informações. Então, o que é essa tendência? Se eu vi que o cara está executando de uma forma totalmente diferente do que eu planejei,
a tendência baseada nessa medição que eu tive é que eu acabe o meu projeto um pouco mais avançado. Então, quando a gente começa a medir e a controlar esse trabalho, a gente vê que essas coisas vão acontecer, é aí que a gente tem que tomar alguma atitude, que a gente vai ver mais para frente os processos de mudança. Tá? Eu deixei uma brincadeira aqui, todo mundo que trabalha na área de gestão, não vou dizer todo mundo, mas a maioria das pessoas brinca com isso. Quem não mede, não gerencia. Então, esse processo é muito importante para o gerente de projetos exatamente por isso. A gente precisa medir e entender o trabalho que está sendo feito para a gente não sofrer ao longo do projeto e não atrasar as coisas todas que a gente tem que entregar. Outro processo de trabalho aqui da área de integração é realizar o controle integrado das mudanças. Tá? É exatamente aqui. Ó. A gente está seguindo uma lógica, você está vendo? A gente orientou as equipes que tinham que fazer, coletou os dados de informação da execução, está monitorando e controlando, né, aquilo, ao tempo que a gente está vendo o que está sendo executado, gerenciando aquilo, a gente está monitorando, medindo, entendendo a tendência, e aqui, se a gente vê que precisa de alguma mudança, é nessa etapa que a gente vai entender como realizar o controle dessas mudanças. Então, quais são as etapas para realizar esse controle dessas mudanças? A primeira é a revisão do impacto e benefício decorrente da mudança. Então, a gente precisa entender qual é o impacto dela. Exatamente. Vi que a subcontratada está performando menos do que eu tinha planejado. Isso significa o quê? Que eu vou ter um impacto negativo no meu tempo. Né? Segunda etapa, aprovação da mudança. Depois que eu percebi, tá? Que eu preciso fazer alguma mudança no meu projeto, eu revisei o impacto e percebi que eu preciso fazer, agora eu preciso que alguém aprove essa mudança. Então eu falo, gente, foi analisado, foi nos passado um SLA errado, foi nos passado, agora que a gente está medindo, a gente está entendendo que foi nos passado incorretamente, quantidade, né, de metros que a subcontratada consegue cavar por dia, e eu preciso fazer essa mudança nos meus planejamentos. E aí, o que eu preciso? Eu preciso de uma aprovação da mudança. Isso vai vir tanto do meu sponsor e tem que ser aprovado com as partes interessadas também. Tá? Terceiro é o replanejamento completo da mudança. A partir de que a gente recebeu a aprovação, a gente precisa pegar aquela medição que a gente teve no processo anterior e entender a mudança completa, falando, não, é isso que hoje que é a minha realidade, eu preciso colocar no meu planejamento e replanejar o meu trabalho considerando essa mudança. Por fim, e é como a gente vai fazer com qualquer outra atividade, né, da etapa anterior de monitoramento e controle, a gente executa, controla e monitora as mudanças. Nem era por fim, a gente ainda tem mais uma, que é encerrar a entrega ou o resultado completo da mudança. Né? Nesse caso aqui, a gente está tratando mais as change orders que acabam acontecendo, né? Os pedidos de mudança que acabam acontecendo durante um projeto, pode ser até de adição de escopo, etc. Mas a gente vai usar os mesmos processos para executar, medir, controlar e encerrar também as mudanças. Né? Os mesmos processos que a gente já vai aprendendo ao longo dos processos de trabalho aqui do PMBOK. Por fim, pessoal, a gente tem a fase de encerramento do projeto ou a fase. Poucas pessoas dão o valor necessário para esse processo, mas ele é responsável por encerrar todas as atividades, os grupos de processo, grupos de trabalho e as fases de um projeto ou de uma fase. Tá? E é totalmente importante, mesmo que não pareça. Agora eu consegui entregar tudo, está tudo 100%, realizei aqui tudo que eu precisava, tô de boa. Não é assim. A gente tem que oficializar o encerramento. E nesse processo de encerramento, o que a gente precisa garantir? Primeiro, que os critérios e requisitos do processo foram satisfeitos. Então, os requisitos que a gente anotou lá no começo, lá na fase de iniciação, a gente tem que ver se esses requisitos foram satisfeitos. A gente precisa ver se as entregas precisam ser verificadas e oficialmente documentadas, que é o quê? Se essas entregas elas não foram, se teve alguma entrega, né, ao longo desse tempo que não foi documentada, a gente precisa verificar se elas foram oficializadas, né, documentadas no papel, todo mundo assinou direitinho. A gente vai auditar o sucesso ou fracasso do projeto, tá?
Normalmente é uma pesquisa que a gente vai fazer com as partes interessadas. A gente vai de novo bater no ponto das lições aprendidas, revisar as lições aprendidas que a gente foi coletando ao longo do nosso processo de execução. E por fim, pessoal, comemorar bastante, porque isso é importante. Às vezes a gente acaba uma fase de um projeto, ou até um projeto que a gente está há muito tempo trabalhando, está se desgastando e a gente acaba não comemorando. Então é importante comemorar o encerramento do projeto, né? E essa é a parte final aqui também da nossa aula. Bom, pessoal, como eu sempre deixo para o final, eu queria falar rapidinho com vocês quais são os futuros conteúdos aqui do canal. Como vocês estão vendo, essa é a primeira aula dos processos de trabalho. A gente escolheu a integração exatamente porque é o processo de trabalho que vai cuidar de todos os outros, né? É um processo que está fazendo o agrupamento de todos os outros, e o gerente de projeto que tem que fazer essa manobra, fazer esse agrupamento. E os próximos conteúdos também vão ser falando das outras áreas de conhecimento e detalhando os processos de trabalho delas aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você teve alguma dúvida durante esse curso, me manda. Eu quero muito ouvir o feedback de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. É isso então, até a próxima.